Bom dia, muito bom dia. Seja bem-vindo à nossa maratona de lives sobre saúde, Viva Mais e Viva Melhor. Nessa maratona de lives Viva Mais e Viva Melhor, eu quero te convidar a algumas reflexões e te mostrar como a gente pode mudar com pequenas atitudes. A gente está nisso já há uma semana, já tem uma semana que eu venho mostrando para você como criar um novo hábito, como fazer novos hábitos, como mudar um pouco a rotina. E hoje eu quero falar com vocês sobre sedentarismo. Como sair do sedentarismo? Antes de te falar o que é, como sair do sedentarismo, como ter essa atitude, eu quero te falar o que é o sedentarismo. O sedentarismo é classificado e definido pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte como a prática de atividade leve menor que 150 minutos. 150 minutos, se a gente for pensar, de segunda a sexta, são 30 minutos de atividade física por dia. Se a gente pensar de domingo a domingo, 7 dias por semana, a gente divide esse 150, vai dar 21 minutos e 42 segundos, mais ou menos. A gente pode pensar em 20 minutos todos os dias, ok? Eu já havia conversado com vocês antes que se a gente pegar 1% do nosso dia, que equivale a 15 minutos por dia, a gente já faz grandes mudanças em qualquer área da nossa vida. Com o sedentarismo não é diferente. Pela Organização Mundial de Saúde, como eu falei, e pelo Colégio Americano, a gente deve se exercitar 150 minutos. Então passa um pouco daquele 1% que eu sempre converso com vocês. Mas é pouca coisa mesmo. Se a gente fosse colocar ali, né, 15%, 1%, perdão, dá 15 minutos. Se a gente colocar 1,5, já dá 22. Então a gente está falando de 1,5% do seu dia dedicado à prática de algum tipo de modalidade, de algum tipo de exercício físico. Então, o que eu quero falar com vocês é sobre isso hoje. Então, por que a gente se torna tão sedentário hoje em dia? Como eu falei, preciso primeiro definir, criar esse conceito para você, para te mostrar que é muito mais fácil sair do sedentarismo do que a gente imagina. A nossa prática diária, controle remoto, as facilidades que a gente tem no nosso dia a dia fazem a gente se tornar cada vez mais parados. Todos nós estamos mais parados. Então, esse ritmo atual de vida, esses benefícios, esses confortos que a gente tem no nosso dia a dia, fazem com que a gente cada vez mais se movimente menos. E se você quer sair do sedentarismo, uma das práticas que é muito importante é o movimento. Mas quando a gente fala em movimento, a gente não está querendo falar exercício físico durante 20 minutos. Ok? Eu quero que vocês entendam bem isso. Uma diarista que faz movimento o dia todo, de vez em quando, ela é considerada sedentária sim, por quê? Porque aquele tipo de atividade que ela faz não está elevando mais o metabolismo dela do jeito que o corpo precisa. Então ela já está acostumada com aquela prática, ela precisa de algumas intervenções diferentes. O nosso corpo tem uma habilidade maravilhosa de trazer conforto e se acostumar com o que acontece com a gente. Só que isso também, quando a gente fala em prática de exercício físico, atividade física, a gente precisa, vez ou outra, regular essas atividades. Então, quando eu falo em pessoas sedentárias, são aquelas pessoas que estão muito tempo sentadas. É o principal mal. E sabe qual é o problema disso? Eu elenquei aqui para vocês alguns. Um deles é a regressão da funcionalidade. Se eu não me movimento, eu tenho uma regressão da funcionalidade. No sábado passado a gente falou sobre função, sobre exercício funcional, sobre funcionalidade. Então, a partir do momento que eu tenho uma regressão da minha funcionalidade, do meu corpo funcionando do jeito que ele deveria, eu começo a ativar outros processos e aí sim eu começo a ter dores por disfunções. Entendeu? Então, quanto mais tempo você fica sentado, quanto mais tempo você fica parado, mais você fica propenso a desenvolver um problema de funcionalidade. E aí quando eu falo funcionalidade, é desde a articulação, que ela não fica tão funcional, as defesas orgânicas de você tropeçar em alguma coisa e rapidamente conseguir fazer uma ativação da sua musculatura para colocar o pé à frente, os processos de equilíbrio mesmo, que eu preciso mensurar distâncias, eu preciso perceber como o meu corpo está no ambiente, eu vou perdendo todas essas funcionalidades. E além dessas funcionalidades, eu perco outra coisa, a funcionalidade orgânica. Você pode ver que até em leitos de hospital,
Eles pedem para que a pessoa não fique deitada o tempo todo, não fique parado. Por quê? Porque aquilo ali gera inflamação. Aquilo ali faz com que o corpo deixe os órgãos internos de ser funcional. A funcionalidade tem uma queda quando eu fico muito tempo parado. Então, quando a gente fala em sedentarismo, minha maior preocupação do sedentarismo não é se você está desenvolvendo, lógico. O sedentarismo a gente sabe que é um dos principais motivos de obesidade, é um dos principais motivos de diabetes, é um dos principais motivos de você ter algum problema cardiovascular. Mas quando eu falo de sedentarismo, a minha maior preocupação e a preocupação inicial que eu tenho é: seus sistemas funcionais, eles vão estar regulados? Esse é meu problema com o sedentarismo, tá? Porque o resto a gente combate. Se você estiver se movimentando, a gente consegue combater o resto. Então, eu só quero ressaltar uma coisa aqui para vocês, que eu coloquei aqui no meu resumozinho, que é muito, 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 muito importante que você, eu falei muito várias vezes para enfatizar mesmo, é muito importante que antes de qualquer prática de atividade física, você faça uma consulta para ver como que você está. Porque você pode estar já em disfunção de alguns órgãos, de alguns sistemas, e de repente você pode escolher, elencar atividades que para você naquele momento não são tão boas e não são tão viáveis. Então, sempre é importante você fazer uma avaliação médica, uma avaliação com o educador físico, para que você possa fazer uma atividade com segurança. Ah, mas eu não vou ter tempo de fazer isso. Então faça pequenos ajustes, que é isso que eu vim conversar com você, ok? Uma das primeiras coisas que eu preciso que você entenda, que para você deixar de ser sedentário, você precisa ter consciência que você precisa mudar seus hábitos. E quando eu falo mudança de hábitos, não são hábitos grandes, eu não estou falando para você começar a fazer os 30 minutos, eu não estou falando para você começar a fazer 20 minutos a cada dia. Não, pequenas mudanças, deixá-las consistentes e aí depois você vai aumentando elas, ok? Então se a gente fala, como qualquer outra mudança, se a gente fala de 30 minutos de atividade física ou de 30 minutos de movimento e você não faz nenhum, não pensa nos 30, pensa em 5. Depois dos 5, você tenta transformar em 7, 8, 10. Você precisa tornar aquilo uma parte do seu dia. Você precisa colocar aquele momento em uma das partes do seu dia. Seja ele de manhã, seja tarde, seja ele fracionado. O importante é que, para você deixar de ser sedentário, você tem que fazer movimento. Não é isso que o Colégio Americano fala e a Organização Mundial de Saúde fala, que você deve fazer 150 minutos de atividade durante a semana? Mas em nenhum momento eles falaram que os 30 minutos que eles recomendam de segunda a sexta, ou os 21 minutos, né, que a gente viu bem de calculadora mesmo, os 20 minutos, se a gente quiser arredondar, de sábado a sábado, de domingo a domingo, eles não falaram em momento nenhum que tem que ser contínuo. Então o que a gente precisa perceber é que de vez em quando a gente cria, bom dia Marco Antônio, de vez em quando a gente cria algumas coisas na nossa cabeça, que a gente tem que fazer atividade física, ela tem que ser continuada, ela tem que ser durante 30 minutos, senão ela não faz efeito. E a gente começa a criar isso na nossa cabeça e acreditar nisso. Então, se você quer saber do sedentarismo, uma das coisas que você tem que fazer é, se você trabalha sentado ou se você estuda durante muito tempo, só o fato de você levantar e às vezes você atender no seu trabalho um telefonema em pé, de você estar estudando e você pegar uma parte que você pode ler em pé, você ficar em pé e ler um pouco em pé, ou você simplesmente parar um pouco o que você está fazendo. 5 minutos, a gente não está falando dos 20. 5 minutos, fazer uma caminhadinha rápida. Fazer uns exercícios de panturrilha, que é aquele de ficar na ponta do pé e voltar para o calcanhar. Você já está tendo benefício, você já está tendo movimento. Você já está modificando o seu metabolismo. Então, quando a gente fala em sair do sedentarismo, a gente tem pequenas práticas. Lembra, não precisa do macro, eu preciso do micro. Eu preciso colocar isso no meu dia, eu preciso fazer pequenos movimentos para que eu tenha ações, para que eu tenha benefícios com essas ações. Então lembra, vamos pegar 20 minutos? 20 minutos, se a gente pensar de domingo a domingo, 20 minutos, você pode fazer 5 minutos ao acordar, 5 minutos na hora do almoço, 5 minutos no meio da tarde ou no finalzinho da tarde e 5 minutos antes de dormir. Você já cumpriu os seus 20 minutos. Se você fizer isso todos os dias, você já não é mais considerado sedentário e você já está modificando a sua escala, já está modificando a sua vida. Então, que nem eu falei, durante o trabalho, durante o estudo, você ter pequenas pausas ou simplesmente atender um telefonema em pé ou ler um pouco em pé, você já está modificando seu quadro. O problema de ficar sentado muito tempo é que ele, sim, prejudica suas funções, tanto articulares quanto orgânicas.
ele prejudica. E quando você começa a fazer essas pequenas coisas, você já deixa isso melhor. Outra coisa é, se eu uso transporte coletivo, eu posso simplesmente, em vez de pegar o ônibus, aqui em Brasília chama parada, tem alguns lugares que chama ponto, mas em vez de eu pegar na minha parada ali, na frente da minha casa, eu posso caminhar 2 paradas à frente, começar a ter o hábito de caminhar uma parada ou caminhar 2 paradas para ir ou fazer uma pequena caminhada antes de ir para o trabalho. O parar ali, tem gente que gosta de parar e continuar para chegar no trabalho, aí você pode chegar suado, concordo com você. Mas se você sair de casa, caminhar um ponto, ou uma parada, ou 2, e depois pegar o seu transporte coletivo, você já colocou pelo menos 5 minutos de caminhada no seu dia. Se você que tem carro, em vez de você parar ali na boca do gol, parar logo na entrada do edifício que você vai, tenta parar um pouco mais distante. Porque é na hora de você sair do carro e ir até o local onde você precisa e voltar, você já está fazendo uma pequena caminhada, você já está mudando o seu hábito. Se você trabalha num prédio comercial e você precisa deslocar de um andar para o outro, tenta deslocar de escada. Ah, mas é muito distante, eu saio do primeiro para o 14º, então tenta fazer 2 andares de escada, 3 andares de escada, a gente não está falando em muito. Começa a subir 2, 3 andares de escada, depois você pega o elevador e continua. São pequenas mudanças, tá vendo? São pequenas mudanças que fazem você ter modificações do seu metabolismo com pequenas atitudes. Uma coisa também é, se você assiste televisão, se você tem o hábito de ficar muito tempo na frente da televisão, cara, não tem problema. Você quer assistir televisão? Assista. Então, mas você pode fazer pequenas pausas. Se você assiste algum canal que ele já tem propaganda, durante a propaganda, se desafia. Toda vez que tiver uma propaganda, eu tenho que fazer um sentar e levantar 10 vezes. Eu tenho que ir 2 vezes até a cozinha e voltar. E continuar assistindo o seu programa. Se o seu programa não tem nenhum tipo de propaganda que você está assistindo, coloca ali a cada 30 minutos que você estiver assistindo televisão, faz a mesma proposta para você. Eu assisti 30 minutos, eu tenho sim que fazer um sentar e levantar 10 vezes, tenho que fazer um exercício de panturrilha 20 vezes, e aí eu volto a assistir o meu programa. Tá vendo? São coisas simples, são coisas rápidas, que não vão modificar, que não vão trazer assim, nossa, isso é muito difícil de ser feito. E você se torna mais ativo. Aí eu falo para você, você quer realmente sair do sedentarismo? É possível? É super possível. Então eu te proponho essas pequenas mudanças de hábito. Lembra, você não precisa fazer muito. E nem ninguém está falando que você precisa fazer os 20 minutos todos os dias colado. Porque eu não tenho 20 minutos de manhã, Rafa. Então, faz 5 minutos de manhã. 5 minutos quando você estiver saindo do almoço, pro almoço. 5 minutos quando você sair do seu trabalho. Depois faz 5 minutos depois que você jantar, descansar um pouco, ficar com seus filhos. Faz mais 5 minutos. Você já cumpriu seus 20 minutos. Tá? Então a proposta é essa. Se você precisa também de ajuda, eu quero te fazer um convite aqui. No dia 19 eu vou estar abrindo uma turma de exercícios funcionais, uma turma coletiva mesmo. Faremos juntos exercícios funcionais durante 2 meses. E se você estiver interessado, se você quiser entrar nessa turma, basta você me mandar um direct com a sua dúvida, que eu vou te responder. Se você tiver interesse de mudar a sua vida e esse conteúdo que foi legal para você, divide com mais pessoas. Porque de repente você começar uma atividade com outras pessoas vai te incentivar realmente a cada um puxar um pouco o outro e a gente ter uma atividade física, todo mundo junto, sair do sedentarismo. Então, eu quero fazer esse convite para você. No dia 19 eu vou estar abrindo uma turma para atividade física funcional e a gente, além da atividade física funcional, a gente vai ter algumas conversas, algumas intervenções juntos para a gente alinhar pontos. E aí eu vou passar individualmente para cada um de vocês o que eu quero que você faça no seu dia. E aí você vai cumprir ele junto, em etapas, da forma que você quiser, tá bom? Eu quero te fazer esse convite. Então, fica aí o convite para... Você quer sair do sedentarismo? Mude pequenas atitudes, mude pequenos hábitos. Eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para isso. Dia 19, fique atento. Dia 19, eu vou abrir uma turma. Eu quero que você faça parte dessa turma para você sair do sedentarismo de forma correta, sendo avaliado, sendo direcionado, ok? Vem comigo, estamos juntos, eu estou aqui para te ajudar, ok? Se alguém tiver dúvida, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, eu estou aberto.
Eu estou aqui para isso. É só colocar aqui embaixo que eu respondo para vocês. E se você não estiver aqui agora ou não quiser fazer a pergunta por agora, como eu te falei, vai no meu direct, manda a pergunta, que eu estou aqui para te ajudar, ok? Quero você mais ativo e mais saudável. Quero você saindo do sedentarismo. Então, lembra, para sair do sedentarismo... Ó, até enrolei. Lembra, para sair do sedentarismo, a coisa é fácil. Eu só preciso que você se dedique, se comprometa. 20 minutos por dia. Seja ele direto ou 20 minutos fracionados. É só você mudar pequenos hábitos. É só você colocar pequenas mudanças no seu dia, como subir uma escada, como deixar seu carro mais distante, como pegar o ônibus 2 paradas depois, que você já começa a modificar. Se você fica muito tempo sentado, lembra, começa a atender um telefonema em pé, começa a fazer um exercíciozinho de panturrilha, alonga um pouquinho durante seu expediente. Se permite algumas pequenas modificações que vão trazer grandes resultados. E dia 19 tem minha turma que vai começar, que eu posso te ajudar de forma mais efetiva, ok? Dia 19 de outubro agora, fica atento. Um abraço. Até mais. Valeu, Marquinho! Se você ainda tá aí, obrigado, meu querido!